E se eu te dissesse que uma mulher da cidade grande, durante uma caminhada pela Amazônia, afundou em areia movediça enquanto seu grupo seguiu sem perceber? O que acontece quando um índio, que mal falava português, aparece como única esperança de salvação? O que essa experiência entre vida e morte despertou nela, mudando para sempre sua visão sobre a floresta e seus guardiões? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol queimava forte na pele branca de Camila. O suor escorria pelo seu rosto, enquanto ela tentava acompanhar o grupo de turistas que avançava rapidamente pela trilha estreita da floresta amazônica. Vinda de São Paulo, aquela mulher de 32 anos, executiva de marketing, estava acostumada com o conforto do ar-condicionado e o som constante de notificações do celular. Ali, entre árvores centenárias e o canto de pássaros desconhecidos, ela se sentia uma intrusa. O guia turístico, um homem baixo e queimado de sol, falava animadamente sobre as propriedades medicinais de cada planta que encontravam pelo caminho. Camila mal prestava atenção. Seus olhos estavam fixos na câmera profissional que carregava, buscando o ângulo perfeito para mostrar aos seus seguidores nas redes sociais que ela também era aventureira. Pessoal, mantenham-se juntos e sigam sempre a trilha marcada, alertou o guia pela terceira vez nos últimos 30 minutos. A floresta pode ser traiçoeira para quem não a conhece. Camila revirou os olhos. Típico, pensou. Guias sempre exageravam nos perigos para parecerem mais importantes. Ela já tinha feito trilhas muito mais desafiadoras no exterior. A Amazônia não seria diferente. Foi quando avistou uma borboleta azul, maior que a palma de sua mão, pousada numa folha a alguns metros fora da trilha. Aquela seria a foto perfeita, a cereja do bolo para seu álbum de viagens. Sem avisar ninguém, desviou-se do grupo enquanto todos estavam distraídos, ouvindo explicações sobre uma árvore centenária. A borboleta alçou voo assim que Camila se aproximou. Determinada, a mulher a seguiu cada vez mais distante da trilha principal. O verde intenso parecia igual em todas as direções, mas ela não se preocupou. Bastava voltar pelo mesmo caminho. Após alguns minutos perseguindo o inseto, Camila o perdeu de vista. Frustrada, decidiu retornar. Foi quando percebeu que não havia mais nenhum som de vozes humanas, apenas o coro incessante da floresta. O vento nas folhas, insetos invisíveis, pássaros distantes. Um arrepio percorreu sua espinha. Calma, não é momento para pânico, disse para si mesma, tentando controlar a respiração acelerada. Olhou para o relógio. Havia se afastado por apenas 7 minutos. Não poderia estar tão longe assim. Escolheu uma direção que lhe pareceu familiar e começou a caminhar com passos firmes. O solo parecia mais úmido naquela área, provavelmente pela proximidade de algum rio ou igarapé. Cada passo produzia um som de sucção leve, como se a terra não quisesse deixá-la ir. Foi quando sentiu o primeiro afundamento. O pé direito de Camila mergulhou até o tornozelo em uma lama cinzenta que não parecia diferente do resto do chão da floresta. Assustada, puxou a perna com força, conseguindo libertá-la, mas perdendo o equilíbrio no processo. Ao tentar se firmar, seu outro pé afundou ainda mais, agora até o meio da canela. O coração disparou. Aquilo não era normal. Usou toda a sua força para puxar a perna, mas o movimento brusco apenas fez seu outro pé afundar novamente, desta vez até o joelho. A verdade caiu sobre ela como um raio. Estava em areia movediça. Ou algo muito similar. Uma mistura traiçoeira de lama, água e sedimentos que criava uma armadilha natural perfeita. "Socorro!" gritou com toda a força de seus pulmões. "Alguém me ajude! Socorro!" Sua voz ecoou pela floresta e voltou para ela.
Nenhuma resposta humana, apenas o som de asas batendo, provavelmente pássaros assustados com seu grito repentino. Tentou acalmar-se, lembrando-se vagamente de um documentário sobre sobrevivência que assistira anos atrás. Movimentos bruscos eram o pior que se podia fazer em areia movediça. O correto era distribuir o peso do corpo, talvez deitar-se para trás. Mas como fazer isso quando já estava afundada até os joelhos? Tentou se mover com mais calma, mas era tarde demais. A lama já chegava à metade de suas coxas e parecia sugar seu corpo com uma força invisível e constante. O pânico começou a tomar conta. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela gritava novamente, implorando por ajuda que parecia impossível naquela imensidão verde. Meu Deus, eu vou morrer aqui, pensou, enquanto a lama já alcançava sua cintura. Ninguém vai nem encontrar meu corpo. Foi quando ouviu um galho quebrando. Virou a cabeça rapidamente na direção do som e viu uma silhueta se movendo entre as árvores. Seu coração acelerou com esperança. Aqui! Por favor, me ajude! Estou afundando! A figura se aproximou com passos silenciosos e calculados. Não era o guia turístico, nem nenhum dos outros membros do grupo. Era um homem alto, de pele bronzeada pelo sol, com pinturas vermelhas e pretas pelo corpo. Usava apenas uma tanga tradicional e carregava um arco nas costas. Seus cabelos negros e lisos estavam amarrados e em seu rosto uma expressão de cautela e curiosidade. Um índio, um verdadeiro habitante da floresta. Por um breve momento, Camila sentiu medo. Todas as histórias sensacionalistas sobre tribos hostis que lera antes da viagem passaram por sua mente. E se ele fosse perigoso? E se estivesse em território proibido para visitantes? Mas não havia tempo para esses pensamentos. A lama já alcançava seu abdômen, e cada respiração se tornava mais difícil com a pressão em seu diafragma. Por favor, implorou novamente, erguendo os braços para mostrar que estava desarmada e em perigo. O homem não falou nada. Observou a situação com olhos atentos, analisando o terreno ao redor dela. Com uma agilidade impressionante, moveu-se pela borda da área perigosa, testando o solo com seus pés descalços a cada passo. Chegando o mais perto possível, sem se colocar em risco, ele retirou rapidamente um rolo de fibras naturais que carregava na cintura. Era uma espécie de corda trançada, feita de materiais da floresta. Desenrolou-a e a arremessou com precisão para Camila. Pegar forte! Disse em um português básico e entrecortado. Não puxar rápido, devagar. Camila agarrou a corda com desespero. Suas mãos tremiam tanto que por um momento teve medo de não conseguir segurá-la com firmeza. Respirar, orientou o índio, fazendo gestos para que ela se acalmasse. Corpo calmo, lama solta. Ele estava certo. Camila forçou-se a respirar mais devagar, sentindo que o pânico só piorava sua situação. Com movimentos lentos e controlados, o homem começou a puxar a corda, transferindo gradualmente seu peso para trás, usando o tronco de uma árvore como apoio. A sucção da lama era impressionante. Parecia que 1000 mãos invisíveis seguravam Camila para baixo, resistindo a cada centímetro que ela conseguia se erguer. O esforço era tão grande que seus músculos dos braços queimavam de dor. Não soltar, insistiu o índio, continuando a puxar com força constante. Após o que pareceu uma eternidade, mas foram provavelmente menos de 5 minutos de luta intensa, o corpo de Camila começou a se libertar da armadilha natural. Primeiro o tronco, depois os quadris, finalmente as pernas. Com um último puxão, ela conseguiu arrastar-se para a terra firme, caindo exausta a alguns metros da área perigosa. Seu corpo inteiro estava coberto por uma lama cinzenta e pegajosa. Suas roupas, antes coloridas, agora tinham a cor da terra. Sua respiração ainda estava acelerada e o coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. O índio se aproximou com cautela, ainda segurando a outra ponta da corda.
Seus olhos escuros estudavam Camila com uma mistura de curiosidade e preocupação. Obrigada, conseguiu dizer entre respirações ofegantes. Você salvou minha vida. O homem assentiu levemente com a cabeça, sem demonstrar qualquer sinal de que achava seu ato extraordinário. Para ele, parecia apenas o que qualquer pessoa faria ao encontrar outra em perigo. Nome? Perguntou ele, apontando para si mesmo. Eu, Caiapó. Camila, respondeu ela, ainda tentando recuperar o fôlego. Meu nome é Camila. Camila, repetiu ele, pronunciando cada sílaba separadamente, como se estivesse saboreando um som novo. Tentando ficar de pé, Camila percebeu que suas pernas ainda tremiam demais para suportá-la. Caiapó notou sua dificuldade e estendeu o braço, oferecendo apoio. Ela aceitou, sentindo a força impressionante daquele homem que parecia tão em harmonia com o ambiente ao seu redor. Grupo? Outros como você? Perguntou ele, olhando ao redor, claramente querendo saber se ela estava sozinha ou se havia mais turistas por perto. Sim, estávamos em um grupo, com um guia, mas me perdi. Não sei quanto tempo faz. Caiapó olhou para o céu, observando a posição do sol por entre as copas das árvores. Sol caminha muito desde chuva pequena, disse ele, apontando para o céu e depois para o chão ainda úmido de uma chuva passageira, que Camila lembrava ter caído no início da trilha. Grupo longe agora. O pânico voltou a tomar conta dela. Estava perdida na maior floresta do mundo, sem telefone, que havia ficado em sua mochila com o grupo, sem equipamentos de sobrevivência, sem água ou comida, e agora, coberta de lama, exausta e desorientada. Como se lesse seus pensamentos, Caiapó apontou para uma direção entre as árvores. Aldeia perto. Descansar. Depois achar seu grupo. Camila hesitou. Ir para uma aldeia indígena não estava nos planos da viagem. Na verdade, o roteiro turístico havia sido cuidadosamente planejado para proporcionar apenas uma experiência amazônica controlada, com todo o conforto possível e mínimo contato com os verdadeiros desafios da floresta. Mas que escolha tinha agora? Você tem certeza? Não quero incomodar seu povo. Caiapó deu um pequeno sorriso, o primeiro desde que aparecera. Inimigos não salvamos. Você não inimigo. Vem. Com essas palavras simples, ele começou a caminhar lentamente, adaptando seu passo normalmente ágil para que Camila pudesse acompanhá-lo. A executiva de São Paulo, que há poucas horas pensava saber tudo sobre aventuras, agora se via completamente dependente deste estranho que emergira da floresta. O caminho para a aldeia foi surpreendentemente curto, cerca de 20 minutos de caminhada. Para Camila, no entanto, cada passo era um esforço monumental. Seus músculos doíam da luta contra a areia movediça, e sua mente ainda processava o terror de quase morrer engolida pela terra. À medida que se aproximavam, começou a ouvir sons de vida humana, vozes distantes, o bater rítmico do que parecia ser alguém trabalhando com madeira, risos de crianças. Uma fumaça fina e branca subia por entre as árvores, provavelmente de fogueiras usadas para cozinhar. Quando finalmente emergiram da densidade da floresta para uma clareira ampla, Camila parou, boquiaberta. Não era nada como imaginava uma aldeia indígena, nem como as representações estereotipadas dos livros escolares, nem como as aldeias turísticas que alguns visitantes conheciam. Era um espaço organizado, com cerca de 15 ocas dispostas em semicírculo. No centro, uma área comunitária onde algumas pessoas trabalhavam em tarefas diversas. Havia hortas bem cuidadas em um dos lados, e do outro, o que parecia ser uma área para artesanato. Crianças corriam e brincavam, parando momentaneamente para observar a estranha visitante que chegava com Caiapó. As pessoas vestiam uma mistura de roupas tradicionais e peças modernas, alguns com calções, outros com tangas e adornos típicos. Muitos tinham pinturas corporais elaboradas, principalmente em vermelho e preto. A chegada de Camila não passou despercebida.
Rapidamente, vários membros da aldeia se aproximaram, olhando-a com expressões que variavam da curiosidade à desconfiança. Falavam rapidamente entre si em uma língua que ela não compreendia. Caiapó respondeu a eles no mesmo idioma, gesticulando ocasionalmente na direção da floresta, provavelmente explicando como a encontrou. Algumas expressões se suavizaram, outras permaneceram cautelosas. Uma mulher mais velha, com o rosto marcado por rugas profundas e adornada com colares de sementes, aproximou-se. Diferente dos outros, ela encarou Camila diretamente nos olhos, como se pudesse ver através dela. "Minha mãe", disse Caiapó com evidente respeito. "Ela curandeira." A senhora falou algo para Caiapó, que assentiu. "Mãe diz você precisa limpar lama. Tem veneno." Só então Camila percebeu que sua pele começava a arder nos lugares onde a lama havia secado. Não era apenas sujeira. Havia algo irritante naquele material, talvez alguma substância natural que sua pele urbana e desacostumada não tolerava bem. A mulher mais velha fez um gesto para que Camila a seguisse. Caiapó assentiu, encorajando-a a ir. "Vai com ela. Eu falar com o cacique sobre você." Hesitante, Camila seguiu a curandeira até uma das ocas menores. Dentro, o espaço era surpreendentemente organizado e limpo. Havia esteiras no chão, cestos pendurados nas paredes, contendo o que pareciam ser ervas e materiais diversos, e um pequeno fogo mantido em uma área central, com a fumaça escapando por uma abertura no teto. A mulher apontou para um canto onde havia uma bacia grande feita de algum material natural. Gesticulou para que Camila tirasse a roupa enlameada. O constrangimento foi imediato. Na cidade, Camila não se despia nem mesmo em vestiários de academias. Ali estava ela, sendo convidada a ficar nua diante de uma completa estranha em um ambiente totalmente desconhecido. A curandeira pareceu perceber seu desconforto. Com um pequeno sorriso compreensivo, ela pegou um tecido simples de uma prateleira e o estendeu para Camila, mostrando que poderia se cobrir com ele depois. Ainda hesitante, mas sentindo a ardência aumentar em sua pele, Camila começou a se despir. A curandeira virou-se discretamente, ocupando-se em preparar algo em pequenos recipientes de madeira. Quando Camila finalmente removeu toda a roupa enlameada, a mulher voltou com uma cuia contendo um líquido amarelado e perfumado. Gesticulou para que Camila se sentasse próxima à bacia. Com movimentos gentis, a curandeira começou a lavar o corpo de Camila, usando o líquido e folhas macias para remover a lama seca. O aroma era intenso, uma mistura de ervas desconhecidas que tinham um efeito quase imediato na pele irritada, aliviando a ardência. Durante o processo, a mulher murmurava palavras em sua língua nativa, como se estivesse rezando ou entoando algum tipo de cântico de cura. Seus dedos enrugados e experientes trabalhavam com precisão, identificando cada área afetada e tratando-a adequadamente. Para Camila, a situação era surreal. Horas atrás, estava em um tour turístico confortável, preocupada em conseguir as melhores fotos para suas redes sociais. Agora, estava sendo cuidada por uma curandeira indígena, após quase perder a vida em areia movediça. Quando o banho medicinal terminou, a mulher ofereceu o tecido que havia mostrado antes, uma peça retangular de algodão cru com padrões geométricos tingidos com pigmentos naturais. Camila o envolveu ao redor do corpo, criando uma espécie de vestido improvisado. A curandeira, então, aplicou uma pasta esverdeada nas áreas mais afetadas pela irritação, principalmente nos braços e pernas de Camila. O efeito foi quase instantâneo. Uma sensação refrescante substituiu a ardência, como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado diretamente sobre sua pele. "Obrigada", disse Camila, olhando nos olhos da mulher, tentando transmitir sua gratidão além das barreiras linguísticas. A curandeira sorriu e colocou a mão no peito de Camila sobre seu coração, depois levou a mesma mão ao próprio coração.
O gesto era claro mesmo sem palavras. Estamos conectadas. Somos iguais. Nesse momento, Caiapó apareceu na entrada da oca, esperando permissão para entrar. A curandeira fez um gesto afirmativo e ele se aproximou. Cacique quer conhecer você, disse ele. Ele fala português bom. Minhas roupas... Começou Camila, olhando para a pilha enlameada no canto. A curandeira falou algo para Caiapó que traduziu. Mãe diz roupa precisa sol e ervas. Amanhã pronta. Usar isso agora. Apontou para o tecido que cobria Camila. Seguindo Caiapó, Camila saiu da oca da curandeira sentindo-se estranhamente renovada. A limpeza não havia sido apenas física. Algo dentro dela também parecia mais leve, como se parte do estresse urbano que carregava tivesse sido lavado junto com a lama. O sol já começava a se pôr, tingindo a clareira da aldeia, com tons dourados e alaranjados. As atividades continuavam, mas em um ritmo mais lento. Algumas pessoas preparavam o que parecia ser o jantar comunitário, enquanto outras reuniam-se em pequenos grupos, conversando ou trabalhando em artesanatos. Caiapó a conduziu até a oca maior, localizada na posição central do semicírculo. Antes de entrar, ele parou e olhou para Camila. Cacique, respeito grande. Falar verdade sempre. Ela assentiu, compreendendo a seriedade do aviso. Dentro da oca, sentado em uma esteira elaborada, estava um homem de meia-idade com feições marcantes. Seu rosto e peito ostentavam pinturas mais elaboradas que as dos outros membros da tribo. E ele usava um cocar discreto, mas impressionante, feito com penas de diferentes cores. Ao lado dele, para a surpresa de Camila, havia um homem mais jovem usando shorts e uma camiseta simples, sem pinturas corporais, mas com traços claramente indígenas. Bem-vinda à nossa aldeia, disse o cacique em um português fluente, mas com forte sotaque. Sou Raoni, líder dos Caiapó nesta terra. Este é meu filho, Mairê, que estudou na cidade. Camila fez uma pequena reverência, sem saber exatamente qual era o protocolo adequado. Muito obrigada por me receberem. Meu nome é Camila. Eu me perdi do meu grupo e, se não fosse por Caiapó, eu teria... Sua voz falhou ao lembrar-se do terror da areia movediça. Sabemos o que aconteceu, disse Raoni calmamente. A floresta às vezes testa aqueles que não a conhecem. Você teve sorte que meu sobrinho a encontrou. Sobrinho. Então Caiapó era sobrinho do cacique. Isso explicava o respeito especial que a curandeira, sua mãe, recebia na aldeia. Sim, muita sorte, concordou Camila, olhando com gratidão para Caiapó, que permanecia em pé, ligeiramente atrás dela. Meu pai pergunta se você está bem agora, interveio Mairê, traduzindo as palavras que o cacique acabara de dizer em sua língua nativa. Sim, estou muito melhor. A curandeira cuidou das irritações na minha pele. Foi incrível como as ervas funcionaram rapidamente. Raoni sorriu com orgulho ao ouvir a tradução de Mairê. Nossa medicina vem da floresta. Conhecemos cada planta, cada árvore. Elas nos dizem o que podem curar. Camila assentiu, genuinamente impressionada. Toda sua vida urbana, com médicos especialistas e farmácias em cada esquina, parecia estranhamente distante naquele momento. Seu grupo, continuou Raoni, provavelmente está procurando por você agora. Quando amanhecer, Mairê irá até a cidade mais próxima para avisar as autoridades. Ele tem um telefone. A menção de tecnologia moderna pegou Camila de surpresa. Havia imaginado que estaria completamente desconectada do mundo, até encontrar seu caminho de volta. Vocês têm telefone aqui? Perguntou, incapaz de esconder sua surpresa. Mairê sorriu, compreendendo sua reação. Temos um telefone solar para emergências, explicou. E eu estudei 2 anos em Manaus. Conheço bem o mundo de fora, mas escolhi voltar. Esta é minha casa. Havia algo em sua voz, uma mistura de orgulho e tristeza, que sugeriu a Camila que essa decisão não havia sido fácil. Hoje você descansa aqui,
disse Raoni. Come conosco, dorme em segurança. Amanhã pensamos no caminho de volta. Não sei como agradecer, começou Camila. O cacique levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Não precisa agradecer. A floresta nos ensinou que todos dependemos uns dos outros para sobreviver. Hoje ajudamos você. Amanhã, talvez você ajude nossa floresta. Havia uma profundidade naquelas palavras que ressoou dentro de Camila. Pela primeira vez, ela sentiu o peso real do lugar onde estava. Não apenas um destino turístico exótico, mas o lar de pessoas que viviam em uma relação completamente diferente com a natureza. Após a conversa com o cacique, Kayapó conduziu Camila para onde a comunidade começava a se reunir para a refeição noturna. Uma grande fogueira iluminava o centro da clareira, e várias esteiras haviam sido dispostas em círculo ao seu redor. As mulheres da aldeia traziam tigelas e cuias contendo diferentes alimentos. Peixes assados envoltos em folhas, tubérculos cozidos que lembravam vagamente batatas, frutas desconhecidas e uma espécie de mingau amarelado. Camila foi convidada a sentar-se entre Kayapó e uma menina de aproximadamente 10 anos, que a observava com olhos curiosos e um sorriso tímido. A curandeira estava do outro lado da fogueira, preparando algo em um pequeno recipiente de madeira. Uma mulher mais jovem se aproximou, oferecendo a Camila uma cuia com água fresca. O simples gesto de beber água limpa após o trauma do dia fez com que seus olhos se enchessem de lágrimas. Só então percebeu o quanto estava desidratada. A refeição acontecia em uma atmosfera de comunidade tranquila. Havia conversas em voz baixa, algumas risadas, crianças sendo gentilmente repreendidas por seus pais. Era familiar e estranho ao mesmo tempo, como jantar com uma família que não era a sua, mas que seguia rituais universais de compartilhamento. Comer, encorajou Kayapó, oferecendo-lhe um pedaço de peixe envolto em uma folha verde. Camila aceitou, hesitante. O aroma era surpreendentemente agradável, uma mistura de ervas desconhecidas e o sabor suave do peixe de água doce. Ao dar a primeira mordida, percebeu que estava faminta. O sabor era melhor do que qualquer prato de restaurante caro que já havia experimentado em São Paulo. A menina ao seu lado, vendo sua aprovação, sorriu e ofereceu-lhe um dos tubérculos assados. Camila retribuiu o sorriso e aceitou, criando uma pequena conexão sem palavras. Durante a refeição, Mairê se aproximou e sentou-se próximo a eles. Como está se sentindo? Perguntou em português claro, sem sotaque perceptível. Melhor do que esperava, respondeu Camila honestamente. Sua aldeia não é como eu imaginava. Mairê sorriu, compreendendo o que estava por trás daquelas palavras. Deixe-me adivinhar. Você esperava ver-nos vivendo como nos livros de história? Sem contato com o mundo moderno, certo? Camila sentiu o rosto aquecer de vergonha. Algo assim, admitiu. Desculpe, isso deve soar muito ignorante. Não se desculpe, muitos pensam assim. A verdade é que vivemos entre dois mundos. Preservamos nossas tradições, nossa conexão com a floresta, nossos rituais. Mas também sabemos que o mundo mudou. Algumas coisas do mundo de fora são úteis, como o telefone que nos permite pedir ajuda quando madeireiros ilegais invadem nossas terras. Havia uma tensão em sua voz ao mencionar os invasores. Camila percebeu que havia muito mais por trás daquela aldeia, aparentemente tranquila, do que poderia imaginar. Você disse que estudou em Manaus? Perguntou genuinamente interessada. Mairê assentiu, mastigando um pedaço de peixe antes de responder. Ciências ambientais. Queria entender melhor o que está acontecendo com nossa floresta. Como podemos protegê-la usando também as leis dos brancos. E por que voltou? Você poderia ter ficado na cidade, ter uma carreira. Assim que as palavras saíram de sua boca, Camila percebeu como soavam condescendentes. Mas Mairê não pareceu ofendido. Por que você voltaria para sua casa depois de uma viagem? Perguntou ele simplesmente. Este é meu lugar. Aqui sei quem sou. Na cidade, era sempre o índio,
o diferente. Aqui sou apenas Mairê. Aquelas palavras simples atingiram Camila profundamente. Quantas vezes ela mesma se sentira deslocada, tentando se encaixar em ambientes corporativos onde nunca era suficiente, sempre precisando provar seu valor? A conversa foi interrompida quando a curandeira se levantou e começou a entoar um canto suave. Todos silenciaram. Mesmo as crianças pararam suas brincadeiras e sentaram-se atentas. Minha tia agradece à floresta pelos alimentos, explicou Mairê em voz baixa, e pede proteção para a noite que chega. O canto era hipnótico, notas longas que subiam e desciam como o vento entre as árvores. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo primordial naquela melodia, algo que falava diretamente a uma parte dela que a cidade havia adormecido. Quando o canto terminou, a refeição continuou, mas em um ritmo mais lento, mais contemplativo. Camila notou como todos comiam com atenção, saboreando cada bocado, agradecendo silenciosamente pelo alimento. Após a refeição, Kayapó mostrou a Camila onde ela passaria a noite, uma pequena oca próxima à da curandeira, equipada com uma esteira confortável e cobertores tecidos com fibras naturais. Dormir bem, disse ele, acendendo uma pequena lamparina que emitia uma luz suave e um aroma agradável. Manhã falar mais. Sozinha na pequena cabana, envolta no silêncio da floresta noturna, Camila finalmente teve tempo para processar tudo o que havia acontecido. O terror da areia movediça, o resgate milagroso, a gentileza inesperada de pessoas que, até poucas horas atrás, eram apenas abstrações em sua mente. Deitada na esteira surpreendentemente confortável, olhando para o teto de palha, através do qual podia vislumbrar estrelas em uma quantidade que jamais vira na cidade, Camila sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Uma mistura de gratidão, humildade e uma estranha sensação de que algo fundamental havia mudado dentro dela. O cansaço finalmente a venceu, e ela adormeceu ao som distante dos insetos noturnos e do ocasional pio de uma coruja. Acordou com os primeiros raios de sol e o som de atividade já em andamento na aldeia. Por um momento ficou desorientada, sem reconhecer onde estava. Então, as memórias do dia anterior voltaram. O pânico, o resgate, a aldeia. Sentou-se na esteira, sentindo músculos que nem sabia que possuía doerem do esforço extremo para escapar da areia movediça. A pasta medicinal que a curandeira havia aplicado estava seca, formando uma crosta esverdeada em alguns pontos de seus braços e pernas. Mas, surpreendentemente, a irritação havia desaparecido completamente. A entrada da oca se abriu, e a mesma menina que havia sentado ao seu lado durante o jantar apareceu, carregando uma cuia com água fresca e o que pareciam ser frutas. "Bom dia", disse Camila, sorrindo para a criança. A menina sorriu de volta, mas não respondeu. Colocou as oferendas no chão, próximo a Camila, e fez um gesto indicando que ela deveria comer e beber. Depois, apontou para fora da oca e fez um gesto que claramente significava "venha quando estiver pronta". Após se refrescar com a água e comer as frutas doces e suculentas, Camila saiu da oca, ainda vestindo o tecido que haviam lhe dado no dia anterior. A aldeia estava em plena atividade. Homens saindo para caçar ou pescar, mulheres trabalhando em teares ou preparando alimentos, crianças ajudando em tarefas simples ou brincando em grupos. Kayapó a viu e se aproximou. Ao seu lado estava Mairê. "Bom dia", disse Mairê. "Espero que tenha dormido bem." "Melhor do que esperava", respondeu Camila honestamente. "Obrigada por toda a hospitalidade." Mairê traduziu suas palavras para Kayapó, que assentiu com aprovação. "Tenho boas notícias", continuou Mairê. "Consegui fazer contato com as autoridades em Santarém.
Seu grupo de turismo reportou seu desaparecimento ontem à noite. Estão organizando uma busca, mas agora sabem que você está segura aqui conosco. O alívio que Camila sentiu foi imenso. Não havia percebido o quanto estava preocupada com isso até aquele momento. Quando poderei voltar? Perguntou, sentindo uma mistura contraditória de emoções. Alívio por saber que voltaria à civilização, mas também uma estranha relutância em deixar aquele lugar que a havia acolhido. Um barco virá até o ponto de encontro no rio, a cerca de 1 hora de caminhada daqui, explicou Mairê, mas só chegará ao meio-dia. Temos tempo. Tempo para quê? Perguntou Camila, curiosa. Meu pai, o cacique, gostaria de falar com você novamente antes de partir. E ele hesitou brevemente. Kayapó quer lhe mostrar algo na floresta. Olhou para Kayapó, que observava a conversa com atenção, mesmo sem entender todas as palavras. Ele quer me mostrar algo? O quê? É melhor que você veja por si mesma, respondeu Mairê com um pequeno sorriso. Está disposta a uma curta caminhada? Apesar da dor nos músculos, Camila assentiu. Sentia que devia isso ao homem que salvara sua vida. Após um rápido café da manhã com a comunidade, uma espécie de mingau de mandioca surpreendentemente saboroso, Camila seguiu Kayapó para a floresta. Mairê os acompanhava para servir de intérprete. Desta vez, a floresta parecia diferente aos olhos de Camila. O que antes era apenas um cenário exótico para fotos, agora revelava-se como um mundo vivo, cheio de detalhes que ela nunca havia notado. Kayapó caminhava à frente, ocasionalmente parando para mostrar algo. Uma planta medicinal, o rastro de algum animal, uma fruta comestível escondida entre folhagens. Através das traduções de Mairê, Camila aprendia fragmentos da sabedoria ancestral que guiava aquele povo. Cada planta tinha um propósito, cada animal seu lugar no equilíbrio da floresta. Após cerca de 20 minutos de caminhada, chegaram a uma pequena clareira. Kayapó parou abruptamente, seu corpo tenso. O que foi? Perguntou Camila preocupada. Mairê também parecia tenso agora. Olhou ao redor da clareira e depois traduziu as palavras que Kayapó começou a dizer em sua língua nativa. Ele diz que esta área, até 3 luas atrás, era parte da floresta densa. Árvores antigas, algumas com mais de 200 anos, cresciam aqui. Camila olhou em volta. A clareira não parecia natural. Os tocos de árvores cortadas ainda eram visíveis, alguns ainda com marcas de motosserras. Madeireiros ilegais? Perguntou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Mairê assentiu sombriamente. Vieram durante a noite. Quando nossos vigilantes perceberam, já haviam cortado esta área. Conseguimos afugentá-los antes que avançassem mais, mas... Sua voz falhou. Kayapó continuou falando, seu tom agora mais intenso, mais emocional. Ele diz que aqui ficava a árvore-avó, uma sumaúma centenária que era sagrada para nosso povo. Nossos ancestrais já faziam rituais sob seus galhos. Era como uma anciã da aldeia. Camila sentiu o peso daquelas palavras. Para ela, até ontem, uma árvore era apenas uma árvore. Agora, conseguia vislumbrar o que significava para aquelas pessoas. Não apenas recursos naturais, mas entidades vivas com história e significado. Kayapó se aproximou do maior toco de árvore na clareira, provavelmente o que restara da tal sumaúma. Ajoelhou-se e tocou a superfície cortada com reverência. Depois, olhou diretamente para Camila e falou. Ele pergunta se você entende agora, traduziu Mairê. Se você entende por que a floresta está morrendo. Camila sentiu-se desconfortável, como se de alguma forma fosse cúmplice daquela destruição. Eu sinto muito, disse, sabendo que as palavras eram inadequadas. Isso não deveria acontecer. Kayapó olhou para ela por um longo momento, como se avaliando sua sinceridade. Depois, para surpresa dela, sorriu levemente e disse algo a Mairê. Ele diz que vê verdade em seus olhos.
Que talvez a areia movediça tenha sido um sinal, a floresta querendo que você conhecesse esta realidade. A ideia era estranha, quase mística, mas Camila não pôde deixar de sentir um arrepio. E se fosse verdade? E se seu quase acidente tivesse um propósito maior? Caiapó, então, tirou de uma pequena bolsa que carregava um punhado de sementes grandes e escuras. Estendeu a mão, oferecendo algumas a Camila. Sementes da Suma-Uma, explicou Mairê. Ele coletou antes que os madeireiros levassem tudo. Estamos plantando novas árvores. Ele quer que você plante algumas. Com mãos trêmulas, Camila aceitou as sementes. Seguindo as instruções gestuais de Caiapó, ajoelhou-se na terra fofa e cavou pequenos buracos com os dedos. Em cada um, depositou uma semente, cobrindo-a delicadamente com terra. O ato simples de plantar aquelas sementes carregava um simbolismo que não lhe escapou. Era uma promessa, um compromisso. Aquelas árvores levariam décadas, talvez séculos, para crescer como a que havia sido derrubada. Ela provavelmente nunca as veria em sua magnitude total, mas alguém veria. Quando terminaram o plantio, Caiapó colocou a mão no ombro de Camila e disse algo em um tom solene. Ele diz que agora você faz parte da história desta floresta, traduziu Mairê, que mesmo quando voltar para sua cidade, uma parte de você permanecerá aqui, crescendo com estas árvores. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Camila. Nunca imaginara que sua viagem turística à Amazônia terminaria assim, com um vínculo profundo, com pessoas que até ontem eram abstrações e com a floresta que quase tirara sua vida, mas que agora parecia parte dela. No caminho de volta à aldeia, Camila caminhava em silêncio, absorvendo tudo o que havia vivido nas últimas 24 horas. A floresta já não parecia ameaçadora ou apenas um cenário exótico. Era um organismo vivo, complexo, cheio de histórias e conexões que sua vida urbana nunca lhe permitira enxergar. De volta à aldeia, o cacique Raoni a esperava para uma última conversa antes de sua partida. Sentados novamente na oca principal, com Mairê traduzindo, o líder indígena falou com uma sabedoria tranquila. Caiapó me contou sobre as sementes. É um bom sinal que tenha aceitado plantá-las. Foi uma honra, respondeu Camila sinceramente. Gostaria de poder fazer mais. O cacique trocou algumas palavras com Mairê em sua língua nativa, que parecia estar argumentando algo. Finalmente, Mairê assentiu e se virou para Camila. Meu pai diz que talvez você possa fazer mais. Quando voltar para sua cidade, para sua vida, levará consigo o que viu aqui. As pessoas como você, da cidade grande, com acesso à informação e tecnologia, têm poder que não percebem. Que tipo de poder? Perguntou Camila intrigada. O poder de contar histórias, de mostrar a verdade sobre a floresta e seus povos. Não como curiosidades exóticas ou temas de documentários distantes, mas como seres humanos lutando para proteger algo que pertence a todos. Camila pensou em seu trabalho de marketing, em como usava sua habilidade com palavras e imagens para vender produtos, para criar desejos artificiais nas pessoas. E se usasse essas mesmas habilidades para algo que realmente importasse? O que exatamente você está sugerindo? Perguntou, já sentindo uma ideia se formar em sua mente. Mairê sorriu, como se tivesse visto algo despertar nos olhos dela. Quando as pessoas da cidade pensam na Amazônia, imaginam um lugar distante, selvagem, como nos filmes. Não veem o que está realmente acontecendo. A destruição diária, as lutas dos povos que vivem aqui há milênios. Se pudessem ver através dos seus olhos agora, se pudessem sentir o que você sentiu ao plantar aquelas sementes, eu poderia contar essa história, disse Camila, a ideia agora clara em sua mente. Não apenas para meus amigos, mas para um público maior. Tenho contatos na mídia, sei como fazer uma história repercutir. O cacique assentiu com aprovação ao ouvir a tradução. A floresta trouxe você até nós por uma razão.
disse ele através de Mairê. Quase tirou sua vida, depois a devolveu. Isso cria um vínculo que não pode ser quebrado. Antes que Camila pudesse responder, ouviram vozes se aproximando da oca. Era Caiapó, que vinha avisar que estava na hora de partir para encontrar o barco que a levaria de volta. A despedida foi breve, mas carregada de emoção. A curandeira apareceu com um pequeno saco de fibras naturais que entregou a Camila. Dentro, explicou Mairê, havia ervas medicinais e um colar feito com sementes da floresta. Um presente para lembrar-se deles e de sua promessa. Caiapó, que a salvara e lhe mostrara tanto em tão pouco tempo, aproximou-se por último, sem precisar de tradução. Colocou a mão no ombro de Camila e depois apontou para seu próprio coração e para o dela. O mesmo gesto que sua mãe, a curandeira, havia feito no dia anterior. Camila, com lágrimas nos olhos, repetiu o gesto. Palavras seriam inadequadas para expressar o que sentia. A caminhada até o ponto de encontro no rio foi feita em um silêncio contemplativo. Mairê e Caiapó a guiavam pelo caminho mais seguro, ocasionalmente apontando para algum pássaro raro ou planta interessante. Quando chegaram à margem do rio, um pequeno barco já os aguardava. Um homem de uniforme, provavelmente da polícia ambiental ou alguma autoridade local, acenou do barco. É hora, disse Mairê. Eles a levarão de volta a Santarém, onde poderá se reunir com seu grupo ou pegar um voo direto para casa, se preferir. Como posso agradecer por tudo? Perguntou Camila, sentindo que qualquer palavra seria insuficiente. Mantenha sua promessa, respondeu Mairê simplesmente. Conte nossa história. Mostre ao mundo que a floresta não é apenas árvores e animais exóticos. É o lar de pessoas reais, com conhecimentos valiosos e uma conexão profunda com a terra. Camila assentiu determinada. Voltarei um dia, prometeu, para ver como estão as árvores que plantamos. Mairê sorriu. Estaremos esperando. A floresta também. Com um último abraço em Mairê e um gesto de gratidão para Caiapó, Camila embarcou no pequeno barco. Enquanto se afastava da margem, observou as duas figuras diminuindo na distância. Um homem com roupas modernas e outro com pinturas corporais tradicionais, ambos representando faces diferentes do mesmo povo, ambos lutando à sua maneira para preservar algo precioso. O barco avançava pelo rio e Camila observava a floresta densa passando pelas margens. Estava voltando para sua vida na cidade, mas sabia que nunca mais seria a mesma pessoa. A areia movediça que quase tirara sua vida havia paradoxalmente dado a ela um novo propósito. Enquanto o vento amazônico acariciava seu rosto, tocou o colar de sementes que a curandeira lhe dera. Aquelas pequenas sementes, assim como as da Sumaúma que plantara, continham promessas de futuro. Um futuro que agora, de alguma forma, também dependia dela. 3 meses depois, em um auditório lotado em São Paulo, Camila finalizava sua apresentação. Na tela atrás dela, a imagem de Caiapó e Mairê, lado a lado na floresta, sorria para uma plateia composta por jornalistas, ambientalistas e executivos de grandes empresas. E foi assim que entendi que a preservação da Amazônia não é apenas uma questão ambiental distante, mas uma urgência humana que nos conecta a todos, concluía ela. Estas pessoas não são relíquias do passado, são guardiões de conhecimentos que podem ser cruciais para nosso futuro comum. Os aplausos foram calorosos. Seu projeto Vozes da Floresta, uma plataforma multimídia que dava espaço para que os próprios indígenas contassem suas histórias e mostrassem seus desafios, havia ganhado atenção nacional. Usando suas habilidades de marketing para uma causa que realmente importava, Camila havia conseguido criar pontes entre mundos que pareciam inconciliavelmente distantes. Após a apresentação, enquanto respondia perguntas e recebia cumprimentos, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mairê. Graças ao projeto, a aldeia agora tinha acesso limitado, mas funcional à internet, permitindo comunicação direta com o mundo exterior.
A mensagem continha apenas uma foto e poucas palavras. Na imagem, via-se Caiapó, ajoelhado na antiga clareira, agora com pequenos brotos verdes emergindo da terra. As sementes da Sumaúma começando sua longa jornada de crescimento. As palavras eram simples, mas carregadas de significado. A floresta lembra, as árvores crescem. Quando estiver pronta, volte para ver o que plantamos juntos. Camila sorriu, tocando instintivamente o colar de sementes que nunca tirava. Aquela queda na areia movediça, que poderia ter sido o fim de sua história, havia se tornado apenas o primeiro capítulo de uma jornada muito maior. A mão que Caiapó estendera para salvá-la não havia apenas a puxado da morte certa, havia a puxado para uma nova vida, uma nova compreensão do que significava realmente estar conectada ao mundo ao seu redor. E enquanto guardava o telefone de volta no bolso, preparando-se para continuar sua missão de contar aquelas histórias vitais, Camila sabia que uma parte dela permaneceria para sempre naquela floresta, crescendo junto com as sementes que plantara, conectada a um povo e a uma terra que, contra todas as probabilidades, haviam se tornado parte de quem ela era.